Está começando Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Sim, aquele episódio que vem tratando de temas sobre maternidade, um podcast totalmente alinhado com o Seminário Internacional de Mães. 11ª edição do seminário vai acontecer agora em maio, é o maior evento aí do Brasil, que reúne mães de todo o país para falar sobre maternidade, um assunto que não é batido, porque cada dia tem uma novidade, cada mãe é única, e você vai entender por que eu estou falando isso. Daqui a pouquinho a Fernanda fala um pouquinho mais sobre o tema do seminário desse ano, mas hoje a gente está aqui para falar de um assunto sério. Como todos os episódios, como todos os temas que a gente trata aqui, esse assunto é muito sério. A gente vai falar sobre a saúde mental das crianças. Saúde mental não é só de adulto que a gente trata, não é só adulto que passa com psicólogo, com psiquiatra, que precisa de uma atenção, muito pelo contrário. Quanto de atenção a gente está dando para as nossas crianças, não é mesmo? E a gente tem vários ganchos aí para puxar, para falar sobre isso. E hoje eu estou aqui com uma convidada escolhida a dedo pela Pompom. Vou apresentá-la aqui para vocês. Mas antes eu quero falar sobre a Pompom, inclusive. Olha, quem é mãe sabe, né? Cada fase de crescimento dos pequenos tem seus desafios. E a Pompom está lá para ajudar em todos eles. Desde 1968, a marca oferece fraldas para recém-nascidos, opções para os mais grandinhos também, eu posso dizer porque eu uso, e produtos essenciais para a troca e também para o banho. Tudo com segurança e qualidade. E também aquele cuidado que a gente confia, né? Acesse o QR Code que aparece aí na sua tela e conheça a linha de produtos Pompom. Pompom, nosso jeitinho de cuidar. Agora sim, para apresentar a nossa convidada de honra, doutora Lilian Zabotto. Doutora, seja muito bem-vinda. A doutora Lilian foi escolhida pela Pompom para estar aqui com a gente, para falar sobre esse tema de grande relevância aí para os nossos espectadores. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Bárbara. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, né, Bárbara e Fernanda. Agradeço também o convite da Pompom. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. E a Fernanda, claro, que está aqui todos os episódios com a gente também, batendo cartão, me ajudando aí a bater um papo com todos esses convidados. Fernanda Teles, sócia-diretora do Seminário Internacional de Mães. Tudo bem, Fê? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, muito obrigada. Prazer estar aqui levando temas tão relevantes para as nossas mamães queridas, para as famílias. E saúde mental é algo que está nas primeiras listinhas aí das preocupações das mães hoje. Não é, doutora? Uma pessoa me falou outro dia assim que antes os pediatras tratavam de dor de garganta e agora eles precisam tratar de dor de garganta e da dor da alma. Então, o que será que tem acontecido com as nossas crianças e nossos adolescentes? Que antes a gente cuidava dos joelhos ralados, né? E agora a gente tem se falado tanto, estamos falando tanto sobre essas doenças mentais, as dores da alma, ansiedade. Esse também é um tema que nós vamos trabalhar no dia do Seminário Internacional de Mães, como a Bárbara falou, maior evento sobre mães, não sei se você sabe, doutora, do Brasil e do mundo. Maior encontro, maior reunião, do mundo, não é só do Brasil, não, é do mundo. Vem maior reunião de mães para tratar assuntos urgentes, assuntos necessários, mas também para que a mãe tenha um dia para ela, que ela tenha um dia de lazer, conhecimento e que ela possa se conectar com outras mães. É tão bom quando a gente não se sente mais sozinha na maternidade. Talvez um dos maiores presentes que a gente tem na maternidade é saber que não estamos sós e que podemos contar com profissionais como a doutora Lília para nos auxiliar. Que bom, que honra, parabéns para vocês aí por esse evento lindo e já tão conhecido, né, pelas mães. Parabéns pela Pompom também, pelo trabalho que faz há tantos anos. É verdade, com todo esse carinho e cuidado, né? E a Fernanda estava falando aí sobre a gente cuidar da dor da alma. Tem um dado curioso que não é todo mundo que sabe, e vou dizer que nem mãe também, porque às vezes se você vai levando uma maternidade onde você acha que está tudo muito bem, você não vai atrás dessa informação. Mas olha só, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 em cada 7 crianças e adolescentes no mundo sofre de transtorno mental. E a gente vai entender um pouquinho sobre o que são os transtornos mentais.
Então, doutora, para começar o nosso bate-papo aqui, para a gente falar agora sobre o que é o transtorno mental e a saúde mental das crianças, muitas pessoas associam saúde mental a problemas mais graves, como depressão, por exemplo. Mas não é só isso, né? Então, como que você definiria a saúde mental de uma criança? Quando que os pais devem começar a prestar atenção nisso? Tá. Já que você falou em dados, né, e isso realmente é muito importante, muitos pais não sabem, e falando aqui para a Fernanda também e para os pais, a Organização Mundial de Saúde também apresenta os dados que 75% dos casos de transtornos mentais são em crianças e adolescentes. E desses 75%, 50% são em crianças até os 14 anos de idade. Isso é muito grave, são dados muito alarmantes, e a gente pode dizer até que a gente já tem uma epidemia de transtornos mentais aí nas nossas crianças, né? Então, os transtornos mentais, a saúde mental, você me perguntou como definir saúde mental. Ter saúde mental não é só ter a ausência de uma doença mental. Saúde mental é um estado de saúde física, emocional e social, onde o indivíduo está bem com ele e com a interação também com o próximo. Isso é saúde mental. Uhum. E é difícil a gente perceber, até quando é com a gente, se a nossa saúde mental está boa ou não. Então, assim, leva um tempo para a gente entender, por exemplo, burnout. Leva-se um tempo para você entender que você está numa situação de burnout, porque algumas coisas têm que acontecer. Então, acredito que seja mais difícil ainda quando é com uma outra pessoa, principalmente quando é com uma criança, que a gente sabe que as crianças levam tempo para conseguir comunicar os seus sentimentos, expressar o que eles estão sentindo, né? Como que os pais, né, nós pais, percebemos isso? Qual é o sinal de alerta para isso? A criança não sabe se comunicar e expressar esse sentimento. Aí está a importância do adulto, dos pais ou do responsável por essa criança. É importante um cuidado, um olhar ativo, um olhar dedicado e humano com os filhos. É muito importante estar sempre presente e cuidando realmente. E como identificar? Os principais sinais são, principalmente, a mudança do comportamento repentino. Então, toda mãe, todo pai conhece o comportamento do seu filho. Então, mudanças como, por exemplo, mudanças bruscas de humor. Aquela criança que era alegre, de repente está sempre entristecida, ficando dentro do seu quarto, trancada. A agressividade é muito importante. A criança que você começa a pegar num cantinho chorando, crianças que começam a ter diminuição do apetite ou começam a comer demais, crianças que começam a ter diminuição do rendimento escolar, transtornos de humor ou comportamento opositor, que começa a desobedecer, que agora tem muito diagnóstico também de transtorno opositor, realmente, ganho ou perda de peso. Deixa eu te interromper, o que é transtorno opositor? Opositor é a criança, são as birras, a criança que está sempre desafiando os pais, entendeu? Então, é o TOD, que agora está muito na moda, verdade, né? O TOD é o transtorno opositor. E aí é muito comum o ganho ou a perda de peso, repentina, isso também, e os quadros de ansiedade. E aí a gente tem que tomar um cuidado também, né, doutora, para a gente não negligenciar alguns sintomas, né? O que já começam a aparecer como sintomas e a gente acha que é uma fase, ou é porque está passando por um momento difícil. Relaciona isso a alguma fase, de repente, até familiar mesmo, está passando por algum problema familiar, então relaciona isso. A gente tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que ter esse cuidado e nós temos que lembrar que nós somos os grandes responsáveis pela boa saúde mental dos nossos filhos. O ambiente ele é responsável
pelo que acontece com nossas crianças. Se o ambiente não é saudável, se o casal sempre briga em casa, se tem até agressão no ambiente familiar, os nossos filhos são frutos do que eles vivem. Então, isso pode, sim, levar as crianças a um quadro de ansiedade, de agressão também, e até depressão. Verdade. Deixa eu trazer a Fê aqui para o nosso papo. Fê, vou abrir um espaço para você fazer uma pergunta para a doutora Lília, mas até comentar com você, né? A Fernanda, mãe de 3, eu sou mãe de 2. Como é difícil, né, Fê, a gente administrar, gerenciar aí a saúde mental dessa turma toda, né? E cada um, né, dos nossos filhos pode apresentar um tipo de situação, e a gente tem que ter esse olhar tão atento, né, doutora? Porque são 3 filhos, praticamente a mesma criação, 3 seres humanos diferentes que podem apresentar necessidades emocionais completamente diferentes. Então, a importância da gente estar sempre atento, muito conectados com os nossos filhos e atento a todos esses sinais que muitas vezes, o que mais me preocupa é que para muitas famílias são sinais que passam desapercebidos. Sabe aquela tragédia invisível que a gente fala tanto que acontece nos lares, né? Então, às vezes, as famílias acham que ele está muito birrento, né? Expressão usada por muitas famílias, e às vezes está com um transtorno de humor, está com uma variação ali entre depressão e uma ansiedade muito grande, baixa autoestima, esse menino não gosta de nada, está tudo ruim, tudo que eu compro para ele está ruim, ele nunca está satisfeito com nada. E aí, quem sabe, já não é uma questão de baixa autoestima. Menino não se relaciona com ninguém, ele não dá certo com nenhum colega, de repente é uma dificuldade de socialização aí muito grande. Então, nós precisamos de uma atenção muito plena, a gente precisa ir para além do que a gente está vendo, além das aparências, a gente precisa mergulhar muito profundamente no mundo dos nossos filhos, porque os pediatras, os profissionais, eles nos ajudam a cuidar de doença, mas quem consegue acessar a alma dos nossos filhos somos nós. Então, por isso que a gente tem que ter essa parceria, esse alinhamento, porque uma profissional como a doutora Lília pode dar um alerta, mas a gente precisa estar o tempo todo mergulhado ali muito profundamente, né, doutora? Isso, exatamente, e lembrar também da importância de sentar e conversar sempre, dessa escuta ativa com os nossos filhos. Então, na hora de uma refeição, sentar todos à mesa, quando eles chegam da escola, que muitas vezes os pais não fazem mais, até pelas redes sociais, né? Nós, às vezes, não nos damos conta de quanto tempo nós ficamos também, às vezes, no celular, sim, trabalhando, e esquecemos ali de conversar, como foi o seu dia hoje, e aí estamos negligenciando esse momento de discutir, perguntar, está acontecendo alguma coisa na sua escola? Porque essas crianças, como a Fernanda falou, eles são criados realmente da mesma forma, mas cada um estuda numa sala de aula, tem diferentes companhias, tem o seu grupo social, amigos, exato, o seu grupo social, que é lá, quando eu falei o que define saúde mental, também a saúde ali, o estado social. Então, e o bullying com os amiguinhos na escola? Será que um não está sofrendo bullying, ele não consegue falar? Será que nós perguntamos? E o tempo que nós também passamos... Será que a gente dá ouvido, né? Será quando eles falam? Porque às vezes tentam falar, às vezes ele tenta e a gente não está escutando esse filho que quer falar. A escola, será que está escutando? Então, é importante também a nossa comunicação com a escola. Quantas vezes nós fomos na escola perguntar se está acontecendo alguma coisa? Às vezes a gente não vai nem em reunião escolar. Eu mesma, quantas vezes não fui em reunião escolar e falei para o meu filho, não me chamaram, suas notas estão boas, eu não vou hoje porque o meu consultório está lotado. E hoje eu me pergunto, nossa, quantas vezes eu não fui
né? Então eu ia nas festinhas de Dia das Mães, na festinha lá para ver a dança de festa junina. O que é junina. muito normal tudo isso, pela vida corrida que a gente tem, pela nossa rotina. E seu filho, pelo jeito, então, não dava trabalho. Não, tava tudo bem. As notas eram boas, a escola não me chamou. Então, cadê também a função da escola? Sim. Se conectar com os pais. Olha, seu filho... Claro, graças a Deus, com o meu não aconteceu, mas... Será que lá dentro ele não estava sofrendo alguma coisa e a escola não viu, os olhos não passaram batidos? Porque existe uma lei também, não sei se vocês sabem, se os pais sabem, existe uma lei onde as escolas públicas precisam fazer um trabalho de assistência à saúde mental das crianças e adolescentes. Que incrível, eu não sabia dentro disso. da escola, sim, que precisam fazer não seria atividade, né? Fazer que tem que ter funções contra o bullying, verificar se isso não está existindo, funções para trazer os pais para dentro da escola, funções para uma escuta ativa com as crianças e adolescentes, para ter conversas com essas crianças, para tentar diagnosticar se não existe nenhum problema de saúde mental com os alunos. Mas e nas escolas particulares? Está acontecendo? Está acontecendo isso. Recentemente, uma escola particular muito famosa em São Paulo teve um problema complicadíssimo com bullying em um grupo de WhatsApp de adolescentes, né? Então, e as escolas particulares estão vendo isso? O que leva a situações graves, como foi o que aconteceu. Gravíssimas. Então, a gente tem casos até de suicídio. Sim. Então, isso é muito Agora, importante. doutora, como tudo que a gente posterga tem uma consequência, se a gente postergar esse cuidado, essa atenção, o tratamento, né? Porque a gente está falando, precisa de um tratamento. Então, se a saúde mental ali da criança está comprometida, precisa de um tratamento. Qual que é a consequência para o desenvolvimento dessa criança, caso isso não aconteça, quando tem que acontecer? Tá. Primeiro, os pais, quando observam qualquer alteração no comportamento das crianças, o ideal é tentar fazer uma mudança no ambiente familiar, escutar mais essa criança, fazer atividades juntos, então, ir ao cinema, ir a um parque, a um teatro, tentar mudar, se for possível, dentro de casa, quando o assunto é mais leve, buscar um profissional, primeiro o pediatra, ver se consegue fazer essa mudança para unir mais essa família, conversar com essa criança, colocar essa criança para fazer atividade física também e atividades culturais. Então, um esporte, uma aula de circo ou qualquer outra coisa cultural para diminuir o tempo ocioso e aumentar o tempo de atividades, onde essa criança vai diminuir o estresse e muitas vezes até o tempo de horas em redes sociais, que nem falamos disso, que a rede social também causa bullying, causa muitas outras coisas que vão levar, inclusive, a ansiedade e a depressão, que são as mais comuns. Então, melhorar essa situação dentro de casa. Quando o comportamento fica muito sério, né, como uma agressividade importante, ansiedade importante, ou já um quadro de depressão, que o pediatra pode sim diagnosticar, ou ele pode encaminhar para um psicólogo ou para um psiquiatra. E aí sim, iniciar terapias, ou em alguns casos, até uma terapia medicamentosa. Para esse indivíduo, para essa criança, ser inserida tranquilamente na sociedade e se transformar num adolescente e num adulto saudável com uma qualidade de vida. Perfeito. Fê, a Fernanda também é educadora parental, né? Não é só sócia-diretora do Seminário Internacional de Mães, então ela é educadora parental. Fê, com seus atendimentos, o que você percebe dos pais, das mães, né, com relação à saúde mental das crianças? O que você consegue falar aí do que você vê de pertinho nos seus atendimentos? Acho que uma palavra que a doutora
contextualizou e que ela é super importante é a conexão. A gente tem ficado muito tempo conectado nas redes, na internet, e com isso, a conexão entre pais e filhos, ela tem ficado muito estremecida. Eu tenho um dado aqui que fala que de todos os países que têm acesso à internet, o Brasil é o segundo, gente, com o ranking do tempo gasto em internet. O segundo. Primeiro, África do Sul. Segundo, Brasil. Terceiro, Filipinas, depois Tailândia e Argentina. Sabe quais são os últimos países com o ranking de tempo gasto em internet? Países de primeiro mundo. Japão, Dinamarca, Alemanha, Coreia. Então, olha isso. Nós estamos o tempo todo conectados. Quantas horas por dia um pai e uma mãe está passando ali olhando por seu celular? E dentro dos conceitos da educação parental, o que a gente entende? Que toda criança, todo adolescente precisa se sentir amado, aceito e importante. Então, quando a doutora falou isso, gente, primeiro, vamos olhar para dentro de casa. É isso. Só que o que os pais fazem em primeiro lugar? Ah, meu filho está com uma depressão. Coloca na terapia, manda para o psicólogo, manda e sai terceirizando, ao invés de olhar para dentro do núcleo, para dentro da dinâmica familiar. Então, olha aí o estresse tóxico. O que é o estresse tóxico? Quantas vezes as crianças, a dinâmica da família tá ali, ó, com um estresse tóxico, com cortisol, a família inteira tá com cortisol lá nas alturas, né, doutora? Gritos, castigos, punições, a falta de diálogo, a falta de abraço e até mesmo os pais invisíveis, que é aqueles que estão fingindo que estão julgando um jogo com os filhos, mas estão assim, ó, nossa, filho, que legal! Ai, joia! Isso não é conexão. E para que a criança se sinta realmente amada, aceita, importante, é primordial que essa conexão ela seja realmente uma conexão verdadeira. Então, conexão, olho no olho, é pegar os produtos da Pompom, é pegar uma hora do banho, pegar aquele kit delicioso. Aqui em casa tem cheiro de Pompom, né? Porque eu tenho 3. Então, a minha casa cheira Pompom. A minha também. A sua também? A minha também. Fernanda, trabalho muito, trabalho o tempo todo. Tá, seu filho precisa tomar um banho, não precisa? Então, transforma a hora do banho, pega os produtos todos da Pompom e faz um banho, aquele momento super especial de conexão. Ou a hora de dormir, que seja. Então, está falando de quantidade, mas a qualidade ela tem que ser muito valorizada. E a quantidade para um bebê também conta. Porque os adolescentes, pré-adolescentes, a gente já consegue ter menos momentos com mais qualidade. Agora, um bebê, ele está fusionado ali na mãe. Ele precisa de colo, de carinho, ele precisa de toque físico, ele precisa sentir o cheiro. Então, gente, tempo de qualidade é o que eu sinto que mais tem faltado nas famílias hoje. Conexão verdadeira e genuína. É verdade. É verdade. E aí, doutora, eu até aproveito esse comentário da Fernanda para puxar aqui como gancho uma pergunta. Existe uma idade certa da qual a gente deve começar a observar quando criança, que a criança começa a manifestar sinais de que não está com a saúde mental muito legal? E aí eu já emendo uma pergunta. Existe diferença desses sinais para as idades? Então, quando é na infância, na primeira infância, os sinais são... Na adolescência já são outros sinais. Existe essa diferença? Existe essa diferença. Em qualquer idade pode ter transtorno emocional, tá? Até porque existem transtornos que são genéticos também, tá? E existem diferenças. Por exemplo, num bebê ou numa criança menor de 5 anos, são alguns sintomas e nos maiores outros. Num bebê, por exemplo, e nos menorzinhos, irritabilidade, bebê que não dorme tanto, insônia. Nos que saíram de fralda, regressões, por exemplo, voltar a fazer xixi na fralda.
O bebê que não dorme, né? Já falei. Nossa, E muita irritabilidade, muito choro como a gente, eu ia intenso. falar, como as a gente não se dá birras, conta às vezes, né? As E as birras birras mesmo são sinais e a gente acha que são é birra fase. muito importante. O Terrible Two, principalmente, o Terrible Two, quando ele vai para o Terrible Two, que continua no Terrible Three, no Terrible Terrible Four, não está normal. É verdade. Entendeu? Então, essa mãe precisa passar isso para o pediatra. Quer uma coisa importante? Uma criança que iniciou a fala, falava mamãe, papai, com um ano e meio, parou de falar. Isso é um dado importantíssimo. E às vezes a mãe não se dá conta disso. Ou já não fazia mais xixi na fralda, voltou a fazer xixi, precisou. Importantíssimo, e às vezes passa batido com a mãe. Então, nos menores, esses sinais. 5 a 10 anos, por exemplo, está indo na escola, dificuldade de aprendizado, não interage com os amigos, então não se socializa. Isso é muito importante. A criança que começou a perder peso, então nesses maiorzinhos. E aí, nos adolescentes, os comportamentos já são semelhantes aos de um adulto. Então, ansiedade, a insônia, o ganho excessivo de peso, começa a ficar mais no quarto, para de conversar, a tristeza é importante, então essa mudança repentina no comportamento. Então, tem bastante diferença, sim. O pediatra tem que saber, é importante comentar isso com o pediatra, e quando o pediatra já percebe isso, tem que intervir, solicitar mudanças na família, e se não der alterações importantes, tem que encaminhar, sim, para um psicólogo ou até mesmo para o psiquiatra. E é o que a Fernanda estava falando, né? Essa conexão, o prestar atenção, porque o pediatra não está com a criança o tempo todo, né? Mas os pais deveriam estar mais atentos, porque estão mais tempo ali com a criança, né? Então, chegar e passar, mesmo que a gente tenha dúvida, né? Como mãe, digo isso. Então, a gente sente de dúvida, o que pode ser isso? O que pode ser aquilo? Então, o pediatra está ali para auxiliar, mas os pais precisam saber os sinais, né? E como que a criança vem se comportando. Sim, então, muito... Nenhuma queixa é vaga, nenhuma queixa é boba, tudo tem que ser dito para o pediatra. E a escola também tem uma participação muito importante. A escola também precisa ver, porque é onde a gente encontra o TDAH, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? E o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que os pais precisam ver, mas a escola está ali também grande tempo do dia com essa criança. E aí a gente, hoje, principalmente, como tem todos esses transtornos, é muito fácil se confundir com uma depressão, uma ansiedade, e aí você não sabe se a criança tem aquilo porque ela é um TDAH, ou se é porque ela está depressiva, deprimida, ansiosa, enfim, então por isso que é necessário. Exatamente. E aí os pais, doutora, podem também e devem promover a saúde mental da criança, né? Então, como que é possível fazer isso? Além desses momentos que a Fernanda falou, de dar um banho ali durante o dia, né? No final do dia, chegou do trabalho, tá cansada, mas a criança tem que tomar um banho. Então, dá um banho, lê um livro, deita, faz alguma coisa para estar junto. Mas tem o final de semana também, né? Que a gente pode ter um pouquinho mais de folga. Como promover essa saúde mental? É fazer mesmo atividades com a criança. Então, idas a parques, não só ficar ou dentro de casa e cada um fica lá no seu celular, separado, que é o que a Fernanda disse, né? A mãe está aqui no celular e o filho está no outro celular, um do lado do outro. Muito comum. Idas a parques, idas a circo, por exemplo, a um passeio a um museu. Então, esse tipo de atividade é muito importante. E em casa também fazer atividades em família. As grandes refeições, sempre em família, e o filho precisa se sentir amado. Então, as mães têm que sempre dar feedbacks positivos para o filho, deixar bem claro que ele é sim apto a fazer aquela atividade, elogiar sempre as suas atividades, não cobrar demais essa criança. Então, a cobrança excessiva é uma das causas, inclusive, de transtorno mental na infância.
sempre falar para o filho que ele consegue, que ele vai longe, que ele é bom naquilo, que ele é o melhor. Isso é muito importante para a saúde mental da criança. É verdade, e são os pequenos detalhes mesmo, né, Fê? Volta aqui para falar com a gente. São esses pequenos detalhes que a gente deve observar. Você pontuou muito bem aí no começo, mas que a gente tem que ficar atento a cada vírgula, né? E assim, às vezes a gente acha, como eu falei aqui no começo do nosso papo, da nossa abertura, que algumas coisas podem ser bobeiras, mas aquilo já é um indício de alguma coisa, e também a importância dessa observação na escola que a doutora Lilian falou, né? Uhum. Hoje já é comprovado, né, que esse estresse tóxico dentro da casa, ele é causado por uma educação extremamente autoritária. Então, a doutora falou isso sobre o nível alto de exigência. Então, não é somente falar que está na moda esse negócio da educação positiva, de educação respeitosa. Hoje a gente tem as comprovações científicas do mal-estar e de uma possível... um possível problema na saúde mental dos filhos com gritos, violência e até mesmo abandono emocional. Então, acho que não custa falar aqui, a gente pontuar da necessidade de uma educação respeitosa, lembrando que uma educação respeitosa não é uma educação onde você vai passar a mão na cabeça, mas você vai validar os sentimentos, você vai ouvir, você vai estar atento, você vai ter uma escuta ativa e você vai estar sintonizado. Vai ter sintonizado com tudo isso que a doutora falou, com uma mudança brusca de humor, com uma irritabilidade maior, com um medo excessivo que a criança pode estar sentindo. Essa é uma educação respeitosa, onde existe essa sintonia entre pais e filhos, coisa que hoje o mundo está nos levando a uma correria tão gigante que a gente está negligenciando a nossa principal função, o nosso principal papel, que é educar um ser humano para o mundo, né? Então, o que fazer, além de tudo isso que a doutora falou, o que fazer para promover uma saúde emocional? Como ela falou, primeiro, se sentir amado. Segundo, se sentir aceito. Quantos pais negam o filho que tem? Quantos pais criam um ideal de filho, né? Eu passei por isso, meu filho não pode jogar futebol por muito tempo, tem um probleminha na perna, e assim, eu vi a desilusão do meu marido, porque ele criou um filho para ser jogador de futebol, era o sonho da vida dele. Então, alinhar expectativa e realidade, né, para que essa criança se sinta aceita como ela é, se sentir importante. Não é só ficar ali também conectado, julgando, passeando. Não, ele tem que se sentir importante dentro de casa. Quais são as funções dele? Ele tem as funções básicas ali, ele arruma a casa, ele põe o lixo para fora, ele organiza. Harvard tem uma pesquisa que fala que felicidade tem a ver com funções exercidas dentro de casa desde a criança muito nova, porque ela se sente importante dentro daquela casa. Então, ele está se sentindo importante, ele é útil para aquela família. Então, quantas coisas a gente pode fazer se a gente levar em consideração essas 3 palavrinhas: sentir amado, aceito e importante. E a gente consegue descobrir isso, às vezes, em pequenos diálogos, né? Como a criança está se sentindo, para você poder dar esse amor também, aumentar esse amor, né? Não dá porque a gente dá naturalmente, né? Principalmente que é mãe, é algo muito natural. Mas aumentar o nível de atenção. E aí eu vou contar uma experiência própria. Nunca imaginei que meu filho fosse me dizer isso. Mas um dia, numa conversa, ele virou a gente falando sobre beleza. E aí eu falei, nossa, como você tá gato. Ele acho que penteou o cabelo de algum jeito, tava com uma roupa, não lembro. Eu falei, nossa, como você tá gato. Aí ele fez, não, né, mãe? Tô legal, mas gato não. Aí eu falei, mas por que gato não? Ah, porque eu não sou bonito. E ele tem 8 anos. Aí eu fiz, mas quem te falou aí que você não é bonito? Ah, eu sei que eu não sou bonito. E é lindo, tá? Não é porque é meu filho, mas podem entrar aí depois no Instagram, podem ver, ele é lindo mesmo. Mas aí eu percebi nesse dia uma baixa autoestima. E aí depois eu fui prestando atenção nos sinais. E eu percebi que não era só nisso. Outras coisas que ele falava me mostrava que ele tinha uma baixa autoestima. Então, às vezes, a família mesmo, a gente mesmo faz algumas brincadeiras com a criança que potencializa essa baixa autoestima, mas que a gente não se dá conta disso, que a gente não percebe, né? Não
percebe isso. E o que acontece também, gente, né? A gente tá ligado em muita coisa, mas é para perceber como a gente tem que, tá com a anteninha ali sempre alerta para perceber. Sintonizados. Peraí, tem alguma coisa estranha aqui. E aí, nesse dia, aquilo me incomodou tanto que eu não consegui dormir. Eu fui deitar, eu falei pro meu marido, hoje o Giovanni falou que ele não é bonito. Aí ele fez, tá louco? Aí, homem é um pouco mais desligado. Imagina, que isso? Alguém falou isso para ele. Eu falei, não, peraí, a gente tem que prestar atenção. Pior ainda, se porque alguém tá como falando. Assim? Ele falou que ele não é bonito. E ele falou para mim com muita convicção, mãe, eu não sou bonito. Que isso, Giovanni, você é lindo. E aí depois disso, e como a gente começou a perceber outros sinais, outras coisas que ele se diminuía, a gente começou a reforçar a frase afirmativa, né? De que você é bonito, sim. Você é inteligente, sim. Você sabe fazer, sim. E aí, quando ele faz alguma coisa de errado, ele já vem, tá vendo como eu não sou inteligente? Não. Acontece, todo mundo erra. E não tem problema errar. Vamos consertar, então. Não é porque você fez uma coisa de errada que você não é inteligente. Então, aí a gente abriu, assim, em casa, um campo que não existia. Mas como foi importante ter essa percepção. E aí, como eu agradeci depois a poder ter percebido isso e a ter tido aquele diálogo com ele. Porque se eu não tivesse tido, talvez hoje eu ainda não saberia que um dos meus filhos tem uma baixa autoestima. Então, isso é algo que a gente tem que trabalhar, e principalmente quando entrar na adolescência. Né? Porque aí... Lá. Exato. Aí eu falei para o meu marido, a gente tem que tomar cuidado, porque quando entra na adolescência, se ele hoje, com 8 anos, pensa assim, e a gente não começa a trabalhar isso hoje nele, quando chegar lá nos 12, 13, 14 anos, que principalmente os meninos começam a mudar muito, né? É aquela fase que a orelha cresce mais do que o nariz, depois o nariz cresce cheio de fica compridão, os braços compridos. Exato, você fica meio desengonçado, não sabe, né? Meu Deus, como que eu sento? Uma afinada. Eu falei, então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então, isso me fez perceber como que a saúde mental é mesmo algo que a gente tem que estar ligado. Muito doido. A todo segundo, né, doutora? Por isso esses dados tão importantes, né? 75% é muita coisa, gente. É verdade. E aí, doutora, muitas vezes os pais podem ficar na dúvida. Quem que eu procuro? Eu procuro um psiquiatra, procuro um psicólogo? Como tirar essa dúvida dos pais? Manda esse recado geral para os pais. Procurem alguém. Procurem. Exatamente. Procurem alguém. Ou o pediatra ou o psicólogo. Mas procurem alguém. Ou então, conversa com a sua amiga. Olha, o meu filho está tendo isso. A amiga tem um filho da mesma idade e o comportamento é diferente, então não está normal. Então, pronto, conversa com a sua melhor amiga. Aquela amiga que tem filho na mesma idade. Está na dúvida se o comportamento é normal ou não? Discute com a sua amiga. Se os comportamentos estiverem diferentes, é porque não é normal. E vai na escola do seu filho. Como o meu filho está se socializando aqui na escola? Como é que ele é dentro da sala de aula? Ele conversa com os amigos? Ele está tendo um bom rendimento escolar? Na hora do lanche, ele está sozinho no canto comendo o lanche dele? Ele come o lanche dele? Porque às vezes ele não come. Às vezes ele vai no cantinho e fica sozinho. Ele joga futebol com os outros amigos? A menina está lá com as outras meninas de paquerinha, passando o batonzinho, que é a fase dela? Não, ela fica quietinha no canto. Não está normal. Então, busque informações sobre a saúde mental dos seus filhos. Notou que não está igual a da amiga ou dos outros amiguinhos lá na escola? Procure o pediatra ou um psicólogo. Ele vai saber como te ajudar. É isso mesmo. A gente está chegando no final do nosso bate-papo, que pena, mas antes gostoso. De encerrar, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Quando que a gente diferencia, doutora, uma situação comportamental normal de uma situação comportamental que exige tratamento? Como que a gente pesa isso na balança? Porque também é uma das dúvidas, né? Acho que primeiro vem isso, né? Primeiro para os pais vem, isso é normal ou isso é grave? E aí depois vem quem que eu procuro? Um psicólogo, o pediatra, enfim. Como que a gente diferencia esses comportamentos de normais para graves? O normal é ser feliz, né? Normal é ser feliz. Então, uma criança normal, até com uma doença, uma criança doente, ela fica quieta no canto, ela para de comer e ela não fica chorando, gritando, não, ela fica quietinha. Igual quando você está numa emergência, num pronto-socorro,
para o médico, quem você atende primeiro? Aquele paciente que chegou gritando, querendo, estou com muita dor, eu vou morrer, né? Ou aquele que está lá no cantinho, quietinho, assim? Quem você atenderia primeiro? Quem vai morrer primeiro? O que está falando que vai morrer. Não. O que está lá bem quietinho, esse está com muita dor, muito doente. O que está dando escândalo lá falando que tu vai morrer... Tá bem. Tá ótimo. Quem vai morrer não avisa, né? Tá ótimo. É tá quietinho lá, tá morrendo de dor. Então, o que é quem está bem? A criança que está feliz, brincando, se alimentando bem, interagindo com os pais, conversando com o pai, chega feliz da escola, contando... Sabe aquela criança que chega contando tudo da escola? Ai, mãe, hoje minha amiguinha me bateu, me mordeu, puxou meu cabelo, brincou comigo no recreio, fez isso, contou para a tia. A professora que conta que ela falou que você brigou com o marido lá naquele dia, ela contou a professora. Isso é o normal. Se a sua criança está em casa, sem contar o que aconteceu na escolinha, não se alimenta bem, não está dormindo bem, está sempre quietinha ali no quarto, na escola não está bem, não está aprendendo a ler, a escrever na idade certa, essa criança não está normal. Sim. E precisa de ajuda médica, ou do pediatra, ou uma ajuda com o psicólogo, ou às vezes com o psiquiatra. E, gente, os médicos, o profissional que estudou está aí para te ajudar. Eu tenho muito paciente que às vezes o filho está assim com TDAH, ou tem um transtorno do espectro autista, e principalmente o TDAH, que os pais falam, mas eu não quero medicar. Gente, se o medicamento existe, é para ser dado, porque aí você vai aumentar o rendimento escolar e não vai mais ter bullying na escola, porque as crianças são, infelizmente, cruéis. Então, chama o outro de burro, chama o outro de qualquer coisa porque não está aprendendo, porque não vai passar de ano, aí a autoestima baixa, e nós só vamos piorar, além de ter o TDAH, vai ter uma depressão junto, ou uma ansiedade. Então, se o profissional que estudou disser que precisa medicar, precisa medicar. Sim, a gente tem que usar todos os recursos que a gente tem, né? É verdade. Então é isso, a medicina está aí para ajudar. Perfeito. Fê, suas considerações finais sobre o nosso bate-papo aqui sobre a saúde mental das crianças. Bom, eu acho que se tem algo para a gente lembrar assim, diariamente, é que a nossa missão como pai e mãe é a mais sagrada que pode existir. Acho que não tem profissão mais importante do que a nossa, né? E criança vai sentir medo, vai dar birra, vai se sentir frustrado, vai sentir tristeza, vai sentir alegria, às vezes vai sentir tudo ao mesmo tempo, como a doutora falou, né? Criança tem que ser esse ser animado aí, feliz, mas precisa de nós, adultos, como uma bússola emocional. Nós somos os correguladores emocionais dos nossos filhos. Então, se a gente não está bem, provavelmente a gente vai ter uma criança que provavelmente vai estar ali desregulada emocionalmente também. Então, a importância de nos cuidar, a importância do autocuidado, para que o nosso lar seja bem cuidado. A gente não consegue cuidar dos nossos filhos se a gente está mal. Então, entender, assim, que o olhar para nós mesmos, né, doutora, é muito importante. Tenho certeza que muitas vezes ela atende famílias que ela deve encaminhar a própria mãe para a psicóloga, falar, cuida de você, porque seu filho está precisando de uma mãe que esteja bem, para a gente conseguir entender que por trás de cada birra existe uma necessidade não atendida, por trás de cada grito, muitas vezes tem uma dor que não é compreendida, ou a gente entender se isso não está muito prolongado, dessa sintonia que você teve com Giovanni, né, para entender, peraí, foi só uma fala, mas é uma fala que trouxe um alerta. Então, é nesse espaço em que a criança sente que ela não sabe dizer onde mora essa dor ou essa questão, e nós vamos ser essa bússola, nós vamos ser o Waze da criança. Então, cuidar da saúde mental dos nossos filhos não é um luxo, é um ato de amor, de respeito, de responsabilidade e principalmente de autocuidado. Por isso que eu convido a todas as mamães que estão assistindo, porque o seminário de mães por si só é esse momento, não somente de conhecimento, mas de autocuidado, um momento que a gente olha para dentro, que a gente faz um mergulho profundo para a gente voltar para casa uma mãe ainda melhor para os nossos filhos e uma mulher melhor para o mundo. É isso, é verdade. E fala o tema, qual que é o tema desse ano?
Fê, vou deixar na sua boca o tema aí desse ano. Esse ano tá demais o tema, que é maternidade com singularidade. Cada uma de nós vai criar de um jeito, vai dar amor de um jeito, vai fazer de um jeito, e tá tudo bem. A gente pode ter vários conhecimentos, várias perspectivas, mas a gente precisa valorizar a nossa intuição e a nossa força interna, que muitas vezes está desconectada com a nossa própria pessoa. Então, nós vamos acessar essa força que existe dentro de cada uma de vocês aí. Força única, né, Fê? Única como vocês. É isso mesmo. Fê, obrigada, viu, por entrar aqui para me ajudar nesse bate-papo com a doutora Lilian. Doutora Lilian, muito obrigada. Nossa, a gente teria muito assunto aqui para falar, né? Nós ficaremos aqui falando até amanhã, porque o que não falta é assunto dentro desse tema, saúde mental das crianças, e muito atual. Né? É verdade. Muito Tem atual. até uma série, né, na Netflix agora, Adolescência. Não comecei a assistir ainda, mas começarei a assistir logo essa semana. Todo mundo falando, a crítica falando muito bem da série, então é um sinal de alerta aí também para todo mundo. Então, muito obrigada, doutora Lilian Zabotto, pediatra, que esteve aqui com a gente hoje, a convite da Pompom, indicação da Pompom também, então, para enriquecer mais ainda e detalhar mais ainda o nosso assunto, o nosso tema. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma honra para mim, amei estar aqui, e o tema maravilhoso, muito atual, importantíssimo. Vamos cuidar das nossas crianças, lembrando que é na infância que eles formam sua personalidade para uma vida adulta. Então, nós temos que cuidar desde o nascimento até o final aí da adolescência, que é o que eles vão levar para a vida adulta, né? Exato, para a gente ter um impacto. Dar exemplos, né? Porque eles seguem os nossos exemplos. E agradecer a Pompom aqui por estar falando em nome deles e a vocês por esse assunto tão importante. Eu que agradeço, é verdade. É todo esse cuidado, né, que você comentou agora, a gente tem que ter, porque o impacto tem que ser positivo na vida adulta, né? Afinal, a gente está criando aí as próximas gerações, então que a gente deixe aí um impacto positivo. Um legado mundo, positivo. Cuidando na infância que nós vamos levar adultos saudáveis. Com certeza. E muito obrigada a Pompom também por ter indicado a doutora Lilian, foi uma ótima indicação, um ótimo papo aqui que a gente bateu. Assista os nossos episódios, todos os episódios, se você só está chegando nesse agora, vai lá para trás, tem bastante papo legal também. Tudo isso patrocinado pela Pompom. Quem é mãe sabe, né? Cada fase do crescimento dos pequenos tem seus desafios e a Pompom está lá para todos eles. Desde 1968, a marca oferece fraldas para recém-nascidos e também tem opção para os grandinhos. Tudo aí essencial para a troca, para o banho, qualidade, segurança. É tudo isso que você encontra nos produtos da Pompom. Acesse o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e conheça a linha de produtos Pompom. Pompom, nosso jeitinho de cuidar. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Você acompanhou o Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães.